Em Brasília, representantes do IBGE participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado para explicar os cortes no orçamento do Censo 2020, anunciados em maio pelo governo federal. A medida foi criticada por especialistas que prevêem várias lacunas na coleta de dados, que também será prejudicada pela redução do questionário feito à população. A reportagem é de Welson Kalinowski. A equipe técnica do IBGE teve 2 horas e meia de audiência no Senado para explicar os cortes já confirmados pelo governo para o Censo 2020. Em relação ao último censo, de 2010, o orçamento subiu de 1,3 bilhões para 2,3 bilhões de reais. Mas ainda assim, quase 1 bilhão a menos do que o considerado ideal por especialistas, levando-se em consideração a inflação do período, mais o crescimento demográfico e a expansão das áreas habitadas. A afirmação de que o censo contará com equipamentos mais modernos e o apoio da internet não convenceu. Essas mudanças estão sendo feitas de última hora, então a gente tem uma preocupação maior com a qualidade do censo como um todo. Outros países que passaram por processos parecidos, o censo apresentou resultados ruins. A gente tem um exemplo aqui perto da gente da Colômbia, do Paraguai, do Chile. O Chile teve que repetir o censo. Isso é tudo que a gente não quer, porque isso é desperdício de recursos. Então a gente vem tentando informar a sociedade sobre o processo ao qual o IBGE vem sendo submetido, de interferência política, de mudança de última hora, de corte de informação, porque tudo isso não é um problema para mim enquanto servidora do IBGE, é um problema para a sociedade como um todo, para cada cidadão que vive no Brasil. A crítica é também sobre a redução do questionário básico, aplicado a 90% dos mais de 70 milhões de domicílios brasileiros. Serão 26 perguntas, 8 a menos do que no último censo. O questionário completo, voltado para os outros 10% dos domicílios, caiu de 112 para 76 questões. Temas considerados primordiais, como renda, aluguel, escolaridade e imigração, foram deixados de lado. Se a criança está numa creche, um adolescente está na escola de ensino médio, ou mesmo um jovem está na universidade, por que não é relevante saber se ele está numa instituição pública ou numa instituição privada? Quer dizer, é o conjunto de informações que está sendo retirada que nós percebemos claramente que terão impacto naquilo que a gente pode saber da realidade brasileira. O objetivo agora é pressionar a direção do IBGE para que retome os investimentos e os questionários integrais, por meio de audiências públicas nos municípios, os maiores prejudicados pela falta de dados precisos do censo. É o parâmetro para repartir o fundo de participação dos municípios e é um dos parâmetros do fundo de participação dos estados. Cada política pública do país precisa do censo que vai a todos os domicílios, a todos os municípios, para serem executadas e planejadas de forma eficiente. Quando você tira a pergunta sobre o valor do aluguel daqueles domicílios em que as pessoas residem, você não consegue calcular o chamado déficit habitacional. O que é isso em linguagem comum? Onde tem gente precisando de moradia? O valor do aluguel ele é essencial para o cálculo desse indicador. Você não consegue achar no município, dentro do município, onde está a principal carência dessa política pública. E se você não tem essa informação, você corre o risco até de, se quiser fazer essa política pública, fazer no lugar errado, fazer onde não tem tanta necessidade. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.